Vamos ouvir agora o estudo sobre a parábola de Jesus, a figueira que secou, apresentado pelo Grupo GEL, Grupo Espírita Universitário, durante realização da Semana Espírita do Jovem, no Centro Espírita União Cristã Allan Kardec, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, dia 30 de junho de 2018. E agora, para fazer a prece, para a gente dar início ao estudo, eu vou chamar o nosso amigo Felipe Meira. Pode vir, Felipe. Boa noite a todos. Nesse instante, então, peço que fechemos os olhos, ou que nos mantenham em uma posição confortável, para elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade amiga, que com certeza está aqui nos abençoando no dia de hoje. Que essa espiritualidade possa abençoar, possa inspirar, trazer palavras, trazer sentimentos àqueles que vão apresentar hoje. Que seja abençoado o Grupo Espírita Universitário, que hoje vem falar para nós de um tema muito importante, e que todos nós que estamos na plateia como ouvintes, que possamos abrir nossa mente e nossos corações para receber aquilo que for falado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de promover mais esse evento, de fazer parte desse evento na comunidade espírita de Uberlândia. E assim, damos por iniciado esse momento de hoje. Que assim seja. Agora eu venho convidar aqui para fazer o estudo de hoje, o Grupo Espírita Universitário, e eles vão dar o estudo sobre a parábola da figueira. Pode vir, gente. Tá bom. Qual dos três microfones? Aquele? Tá certo. Gente, boa noite. Então, nós somos o Grupo Espírita Universitário. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E a gente atua há 2 anos e 3 meses lá na universidade, com reuniões semanais, 3 vezes por semana, para estudar temas do Espiritismo, do Evangelho, do Livro dos Espíritos e algum tema livre também. E aqui estamos hoje eu, Bárbara. Se apresentem. Lucas, Camila, Lara, Tiago, Victor. E para a gente apresentar hoje, a gente pensou numa forma que todo mundo pudesse falar um pouco e trazer um pouco da sua interpretação dessa parábola tão bonita. Então, a gente vai meio que trocar de lugar algumas vezes, para vocês não ficarem muito perdidos e entender o que está acontecendo, tá? Eu trouxe aqui, eu sei que ontem vocês falaram sobre a missão das parábolas de Jesus, né? Então, eu vou fazer só uma recapitulação bem rapidinho de por que Jesus falava por parábolas para a gente iniciar esse estudo. Então, Jesus se utilizava das parábolas como uma forma de pedagogia mesmo, de educação. Porque o povo daquela época é como se fosse hoje para a gente as crianças. Ele tinha que explicar uma coisa muito complexa para uma criança. Portanto, ele se utilizava de narrativas, de forma alegórica, para conseguir transmitir aquele ensinamento de uma forma compreensível. Ele trazia para o cotidiano, para a realidade daquelas pessoas, os ensinamentos espirituais, divinos, para que eles pudessem, pelo menos, plantar uma sementinha no coração para depois compreender de uma forma mais ampla, né? Então, a gente trouxe interpretações, as nossas interpretações que nós fizemos, mas a gente não quer esgotar todo o conhecimento acerca de uma parábola, porque eu acho que ele é íntimo, individual de cada um, e cada um vai ter sua simbologia, sua interpretação. A parábola ela é feita por símbolos, então ela é como se fosse uma noz dentro de uma casca. E essa casca são todos os símbolos que ela traz dentro dela. Então, a gente tem que ir conseguindo identificar cada um desses símbolos para entender o que está lá dentro, que é a nós e que é o significado essencial dessa parábola. Pode vir o Victor. Boa noite a todos. Em relação à parábola da figueira, igual a Bárbara já abriu, por que em si essa parábola? Né? Essa parábola está presente em 3 evangelhos, o de Marcos, o de Mateus e o de Lucas. E eu vou ler aqui a passagem que ela está contida dentro do Evangelho de Mateus. Então, a parábola da figueira. Ela começa no capítulo 24, versículo 32. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornaram tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas.
Amém. Vos digo que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então, eu vou trazer um pouquinho do contexto que está dentro do Evangelho. Ele está dentro do sermão profético, que começa no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E esse sermão profético, ele começa com grandes tribulações, anteriormente a essa parábola da figueira. Grandes tribulações são situações desagradáveis que acontecem. Então, ele traz essas situações para a gente, ele cita várias delas. Um exemplo é onde ele fala dos falsos cristos e falsos profetas. Então, ele traz essas situações e essa questão das profecias não significa que seja algo que vai acontecer, algo ruim que vai acontecer. É mais no sentido de alerta para a gente, de alerta do que está acontecendo, das consequências que podem gerar as nossas ações. E logo depois dessa parábola da figueira, fala do tempo de vigilância. É quando Jesus fala do orai e vigiai. Então, a gente pode fazer essa conexão que a parábola da figueira ela está entre um estado de situação desagradável e logo depois já vem um estado de alerta. E esse alerta que significa que a gente tem que prestar muita atenção nessa parábola, que o ensinamento dela é muito profundo. Olá, tá alto, mas vai dar certo. Boa noite. Como eu já disse, meu nome é Lucas. Aí o Vitor estava falando de afastar, de alerta. Alerta para afastar. Mas afastar do quê? Jesus, através da parábola da figueira, ele então nos alerta para que nós não nos afastemos da lei natural. Mas o que é lei natural? Lei natural, a gente vai lá no livro dos Espíritos para entender o que é lei natural. Na parte terceira, na seção das leis morais, no capítulo 1, tem o nome de lei divina ou natural. Aí já tem um spoiler, o que é lei natural. Mas na pergunta 614, que é, o que se deve entender por lei natural? Aí os Espíritos nos respondem que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Então, se os Espíritos aqui estão dizendo que quando a gente se afasta da lei de Deus, a lei natural, a gente é infeliz. E a parábola da figueira é justamente um alerta de Jesus para que nós não façamos isso. No livro O Consolador, que é de autoria do Chico, ele foi o médium de autoria do Emmanuel, na pergunta 27, o benfeitor Emmanuel nos lembra que, abre aspas, a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria eterna. Então, para a gente não se afastar da lei divina, um bom conselho é que a gente observe a natureza, porque na natureza estão escritas as leis divinas. E, como André Luiz nos lembra, o reino vegetal ele está em sintonia com Deus. Só que a sintonia do reino vegetal ela é involuntária, porque as plantas não têm livre-arbítrio. E a nossa missão como seres humanos é, por livre e espontânea vontade, por a nossa escolha, porque a gente quer entrar em sintonia com Deus. E essa é a nossa missão como seres humanos. No Evangelho, tem muitas metáforas e tem muitas analogias que Jesus e os outros profetas se usam para nos explicar. Então, no Evangelho tem parábola da figueira, tem o símbolo da videira, tem o grão de mostarda, que a mostarda é uma árvore, tem oliveiras. Então, e também quem quiser saber mais sobre isso, sobre essa coisa da árvore, no Jardim do Éden, o que mais tinha lá eram árvores, tinha uma floresta. Então, essa ideia de que as árvores estão em sintonia com Deus também está na parte do Jardim do Éden, que quando o homem é expulso do paraíso, ele perde a sintonia com Deus.
Então, fica o gostinho de quero mais aí para a gente pesquisar. Agora a gente vai tocar uma musiquinha para a gente pôr isso em poesia, né? Que às vezes a gente não gosta de escutar a gente falando assim, mas música a gente gosta, né? E, a propósito, foi maravilhoso o coral, muito, muito massa. Agora eu fiquei até com vergonha depois desse coral, gente. Mas vamos lá. A árvore cresceu de mudas mocidades, seiva nutriente, céu. Galhos são as mãos, ramagem de amizades, flores no pomar, vergel. Juventude, terra culta, em ti brotou um grão semente da vontade de ser pão. Frutifica maravilhas, vence os desafios da estação. Que no teu chão nasçam brotos de luz para alimentar a todos nós. Para alimentar a todos nós. A árvore cresceu de mudas mocidades, seiva nutriente, céu. Galhos são as mãos, ramagem de amizades, flores no pomar, vergel. Juventude, terra culta, em ti brotou um grão semente da vontade de ser pão. Frutifica maravilhas, vence os desafios da estação. Que do teu chão nasçam brotos de luz para alimentar a todos nós. Para alimentar a todos nós. Boa noite, meu nome é Leonardo. E neste momento agora, nós falamos a respeito do contexto da parábola, lemos ela em Mateus, lembrando que essa parábola ela está presente também em Marcos e em Lucas. E aqui, para trazer também, a gente percebe que nos diferentes evangelhos, nós temos algumas coisinhas a mais que dá para tirar umas interpretações muito boas e dá para consolar bastante a gente. Neste momento agora, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, essa mesma passagem eu vou ler aqui, e vamos alinhar também com a música que nós cantamos, que é a música Ramas, do Tim Vanessa, que fala da árvore e tudo mais, e também com o que o Lucas acabou de dizer a respeito da árvore, dessa sintonia. E com essa parte, com essa análise, nós vamos tentar entender um pouco essa parábola da figueira. Beleza? Bom, parábola da figueira. Agora no Evangelho de Lucas. Disse-lhes uma parábola. Vede a figueira e todas as árvores. Quando já brotaram, vendo por vós mesmos, sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas acontecerem, sabeis que está próximo o reino de Deus. Amém vos digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Bom, uma parte que a gente vai pegar agora para poder entender essa passagem, e é um exercício que nós temos que sempre fazer o esforço de realizar, que é mergulhar um pouco na cultura do povo hebreu. Quando a gente entende algumas
particularidades e alguns conceitos que o povo hebreu tinha para se expressar, a gente consegue entrar em níveis superiores ou outros níveis de interpretação do Evangelho. Um exemplo é a palavra árvore, né? É uma palavra que aparece, né, no Antigo Testamento bastante, no Novo Testamento também, através das parábolas e em algumas partes. Uma análise que se tem é que árvore, no Antigo Testamento, e para o povo hebreu, porque eles eram camponeses escrevendo o Evangelho, e eles olhavam a natureza, eles olhavam as coisas do dia a dia e tentavam escrever de uma forma poética sentimentos sublimes e conceitos importantes para poder explicar. E uma delas é a palavra árvore. Eles comparavam árvore como homens. Árvores são como homens. E o que é bonito dessa interpretação? Quando eu considero o homem sendo uma árvore, fazendo essa análise, a gente começa a pensar, uma das coisas que eles diziam, não podemos comparar árvores distintas, árvores que produzem frutos diferentes. Porque, um exemplo, o que é melhor, um limão ou uma manga? Depende. Vai depender, por quê? Não tem como eu comparar as duas coisas, porque as duas são muito importantes. E o limoeiro, ele é o melhor em formar e dar aquele fruto, que é o limão. Enquanto que a mangueira, ela é a melhor em dar aquele tipo de fruto. Assim são os homens. Os homens não podem se comparar. Porque eu sou o melhor, o Léo é o melhor em dar o fruto que, nesse momento, eu posso oferecer. Enquanto que o Vitor, o Lucas, o Tiago, a Lara, eles podem dar um outro tipo de fruto. Então, não posso comparar o meu fruto com o deles. Isso é uma coisa muito importante. Porque a gente, um dos grandes problemas hoje em dia, de depressão, e outros problemas que a gente tem no campo psíquico, né, que psicólogos dizem muito, é a respeito da comparação, quando a gente começa a se comparar. O povo hebreu já dizia, não se comparem, vocês são árvores distintas. E juntos, né, a gente consegue formar, com os frutos que cada um oferece, uma mesa farta de tudo isso. Então, beleza. Então, a gente pensando, vamos guardar essa informação a respeito da árvore e do fruto que ela oferece. A respeito também, agora eu vou pegar uma referência no Antigo Testamento, para poder confirmar, né, isso, que está no Evangelho de Mateus, na passagem da cura do cego de Betsaida. Nessa passagem, no capítulo 8, versículo 24, diz assim, e levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Os vejo como árvores que andam. E o Emmanuel comenta esse versículo do Evangelho, e ele vem trazer a seguinte reflexão. Qual acontece no caminho das criaturas? Existem árvores de todos os feitios. O reino das árvores apresenta silenciosas mensagens aos que sabem ouvi-lo. Vêem-se as que se cobrem apenas de ramos farfalhados à maneira dos homens palavrosos. Então tem aqueles que têm cheio de folhagem, mas que só fala. As tortuosas, copiando seres indecisos, ensaiando passos para o ingresso nas estradas retilíneas. As de tronco espinhoso, imitando os espíritos mais ásperos e ainda envenenados. As frutíferas que auxiliam carinhosamente as criaturas, não obstante os golpes e as incompreensões recebidas, dado as ideias de almas santificadas que servem ao bem da vida. Li, pronto, agora já está bom. Então ele vem trazer, reforçar esse argumento, porque é importante a gente trazer um argumento, mas tendo uma base com isso, né? E fala no Evangelho de Lucas, né, que, vou repetir aqui, vede a figueira e todas as árvores. Então, a árvore a gente já entendeu, a respeito do fruto. E a figueira? A figueira, ela tem uma especialidade, ela tem uma diferenciação das outras árvores, né? Quando a gente analisa morfologicamente, na parte da botânica mesmo, a respeito desse tipo de árvore, da figueira, a gente observa que ela é uma das únicas árvores
que produzem o fruto antes das folhas. Antes das folhas. Só para fechar essa parte. Igual o Vitor disse no início, essa parábola é uma parábola de um teor profético, porque ela está presente no sermão profético, né? E qual que é a mensagem? Porque o Cristo, ele está dando um alerta, ele está nos avisando de algumas coisas. E aí ele diz, né? Vede a figueira e todas as árvores. E aí vem a parte importante. Quando já brotaram, vendo por vós mesmos, sabeis se já está próximo o verão. Então, quando as árvores brotaram, as figueiras brotaram, vendo vós mesmos, vocês olharão e vocês conseguirão analisar se já brotou ou não. Lembrando que essa passagem ela tem um sentido profético. E a gente às vezes acha que precisa ficar falando das coisas que a gente faz, sendo, gente, que a nossa própria vida nos diz já o que estamos, como estamos. A gente acha que tem que falar. E é perigoso, porque quando a gente tem que dizer muito o que nós somos, é porque provavelmente ainda não somos. Porque ainda temos que afirmar que somos. A pessoa que é caridosa não diz, porque ela já é. E a própria vida já mostra que ela é. Ela não tem que ficar dizendo. Então, quando for o tempo, vós mesmos dirão, e olharão, e analisarão, e verificarão se já deu fruto ou não. E aí vocês verão se estará próximo o verão. E aí, quem que é esse verão? Que tempo que é esse? Será que tem uma data? Bom, aí não é mais comigo. Vai cá. Lara. Obrigado, gente. Então, gente, para continuar a nossa fala e o nosso raciocínio, vamos pensar o seguinte. Nós, acho que todo mundo aqui concorda, né, que nós estamos encarnados em um mundo material. Isso quer dizer que tudo que é material, tudo que é matéria, está sujeito a mudança. Porque a única coisa que é imutável é Deus e as leis divinas. Por estarmos na matéria, a matéria é transitória. A matéria muda. A única coisa que permanece é Deus e as leis divinas, né? Porque Deus é imutável, certo? Assim sendo, a matéria e nós estamos sob o efeito da lei da destruição, né? Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, os Espíritos até dizem que o termo destruição não é muito bem um termo muito legal. Não é um termo muito legal, porque destruição fica meio pejorativo, né? Um termo um pouco pesado. Eles sugerem que a gente use transformação ao invés de destruição. Porque estando nessa condição de materialidade, estando no mundo material, a gente está suscetível a essas mudanças. Isso quer dizer o quê? O que a gente está querendo dizer com isso? A gente fala que destruição não é um termo muito legal, e sim transformação, por quê? Porque para que a gente possa transformar, para que algo novo possa surgir, a gente precisa fazer morrer o velho, certo? A gente precisa que o velho dê lugar para que o novo possa surgir. Muito obrigada. Yay, a colinha de Jesus voltou. E nós precisamos disso. Nós, enquanto nessa condição em que a gente ainda está na materialidade, ainda somos seres muito materiais, a gente precisa passar por certos ciclos, a gente precisa passar por transformações, de forma que a gente consiga estar evoluindo, que a gente possa conseguir alcançar novos graus na nossa evolução enquanto espírito. E por que isso se conecta com a parábola da figueira? Porque na parábola da figueira, como os meninos já bem trouxeram aqui para a gente, Jesus vai estar avisando para a gente de um tempo de renovação, de um tempo de mudanças, né, para a gente vigiar para algo novo que vai vir, que vai surgir. Né, um tempo onde coisas novas vão vir, mas que para essas coisas novas virem, a gente precisa abrir mão das coisas que já não se comportam mais, que já não cabem mais no modelo novo que está para surgir. Então, essa parábola está inserida no sermão profético, né, que está no capítulo 24 e 25, no Evangelho segundo Mateus.
E tem muitas pessoas que costumam interpretar, assim, não estou falando que a interpretação está errada, mas eu estou sugerindo, estou propondo um novo olhar, né? Algumas pessoas tendem a interpretar de forma literal e achar que coisas horríveis vão acontecer, né? De fenômenos físicos, de fenômenos naturais, na verdade, tsunamis, terremotos e tudo mais, e achar que isso vai acarretar no fim do mundo. De certa forma, sim. Mas não do fim do mundo físico, fim do mundo literal, mas do fim do mundo velho. Mais para frente a gente vai entender melhor um pouco isso. Jesus está falando de uma mudança. E de que mudança é essa que ele falava? Ele falava da regeneração. Ele falava do processo de transição planetária, pelo qual a gente já está passando agora, certo? Então, é engraçado que quando ele vai falar da parábola da figueira, ele está falando justamente na transição da primavera para o verão. No finalzinho ali da primavera, chegando no verão, quando ele fala, olha, quando a figueira começar a aparecer os brotos, vocês vão ver que o verão está próximo, e assim vai ser com a gente. Quando a gente notar que essas mudanças estão acontecendo, a gente pode saber que algo novo está chegando, e esse algo novo é a regeneração. Então, Jesus aqui está nos avisando para a gente se vigiar, para a gente começar a reforma íntima, para a gente começar a voltar para nós mesmos, para que a gente esteja preparado e não seja pego de surpresa quando a regeneração chegar. Deus, ele é a inteligência suprema, ele rege, ele orquestra tudo, mas essa data, só Deus sabe, a gente não tem como estabelecer. Por que a gente não consegue estabelecer? Por 2 motivos. Primeiro, porque certas revelações, elas não são... a gente não consegue estabelecer uma data, não sabe o período certo em que ela vai acontecer, porque Deus assim não quis. E por que Deus não permitiria que a gente soubesse de quando o momento certo, o momento exato em que isso vai acontecer? Porque Ele, na sua sabedoria grandiosa, Ele entende que se a gente soubesse, talvez não seria benéfico para a gente, não ajudaria na nossa evolução. Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe, inclusive, quando Ele permite que nós tenhamos conhecimento de algum evento futuro, Ele permite que a gente saiba porque Ele entende que esse conhecimento vai trazer algo benéfico para a gente, vai propiciar para que a gente se prepare melhor. Que é isso que Jesus convida a gente, para que a gente vigie, para que a gente se prepare para a chegada da regeneração. O outro motivo também é a questão do livre-arbítrio, né? Eu vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho, né, usando um pouquinho a visualização para todo mundo conseguir entender. Vamos imaginar que tem alguém em cima de um topo de uma montanha, né? E ali do topo da montanha ela consegue visualizar toda a floresta, portanto todos os obstáculos, tudo que a pessoa vai conseguir enxergar, tudo que a pessoa vai passar naquela floresta. Mas isso porque ela está no topo da montanha, então ela tem a visão do todo, certo? Se eu tenho uma pessoa que está ali na floresta, está ali embrenhada, vocês concordam que ela não vai conseguir enxergar tudo que ela vai passar? Mas ela sabe que ela tem um objetivo, vamos supor que seja sair da floresta. Então o carinha que está lá no topo da montanha fala assim, olha, você vai pegar caminho tal, e ali na frente você vai encontrar isso, isso e isso, vai passar por aquilo. A pessoa entende isso e recebe isso enquanto uma profecia, né? Enquanto algo que seja do futuro, mas na verdade não é. Para outra pessoa, ela só está vendo todo. Assim é com os espíritos também. Isso vai depender do grau de evolução deles. Pega Jesus, né? Um espírito perfeito. Ele vê a regeneração. Ali no plano, no todo. Ele sabe que a regeneração vai chegar. Ele sabe que a gente vai se regenerar. Ele olha para o mundo e ele vê o mundo regenerado. Ele olha para você e não interessa em qual condição você se encontra agora. Ele te vê regenerado. Não interessa qual conflito você está trazendo, não interessa por quais coisas você se envergonha, por quais coisas você ainda está lutando com você mesmo. Ele te vê com isso já superado. Mas você entende que a gente ainda está na posição da pessoa que está no meio da floresta e não consegue entender como que vai fazer para sair daquilo. Mas Jesus já vê. Jesus é o cara ali em cima que dá a instrução. E a gente vai chegar lá de um modo ou de outro. Não sabemos quando. Por quê? Porque no meio do caminho a gente pode escolher caminhos diferentes, a gente pode estagnar onde a gente está, a gente pode demorar em um lugar e não em outro. Isso é o livre-arbítrio. E é por isso que é difícil. É por isso que a gente não consegue estabelecer uma data, por causa do livre-arbítrio. Por exemplo, Jesus falou que vão haver mudanças, haverão mudanças. A regeneração vai chegar. Mas quando? Vai depender da gente.
Só a gente que vai saber quando que ela vai chegar a ser mais rápido, ser mais devagar. Se agora ou daqui a muitos anos. Por quê? Porque a regeneração, ela não é algo que vai começar no exterior e afetar a gente, fazer com que a gente se regenere. Muito pelo contrário. Não há regeneração se a gente não começar ela por dentro, porque ela começa aqui e ela se projeta para fora. Então, sabendo disso, o único conselho que Jesus pode dar para a gente é para que a gente comece a trabalhar agora, para que quando a regeneração chegar, quando estiver chegando, a gente não seja pego de surpresa, a gente não esteja despreparado. Ele é aquele amigo que avisa. Então, por isso que ele fala para a gente vigiar. Em Mateus 24:42, ele fala: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A gente não sabe quando a gente vai chegar lá. A gente que estabelece essa data, porque, como eu disse, depende da gente. A transformação vai começar aqui, mas a gente não sabe quando. A gente não sabe quando isso vai se dar. Portanto, por isso que ele propõe para a gente continuar vigilante, para a gente continuar perseverante no nosso caminho, porque não sabemos quando, mas vem. Bom, pessoal, então vamos tentar juntar um pouco agora todas essas informações que aqui foram discutidas. Então a gente vai ver, por exemplo, falando acerca do contexto da parábola, falando que essa é a parábola da figueira, que ela se encontra em todos os evangelhos, exceto o de João Evangelista, e que essa parábola ela é cercada de duas questões muito importantes, questões essas que são as grandes tribulações e logo após o tempo de vigilância. Vigilância de quê? E grandes tribulações por quê? Nós temos que lembrar que Jesus, que foi esse rabi advindo da Galileia, ele foi muito querido e ele constitui então um colégio apostólico. Colégio esse que detém 12 discípulos pela sua questão ali de auxílio. Só que o que acontece? Jesus conhecia o coração profundo daqueles discípulos. Mas se a gente fosse pensar em uma estratégia pedagógica, em um rendimento de turma, vamos imaginar nós em uma aula de evangelização, onde nós temos sobre o nosso comando 12 alunos, sobre a nossa instrução, sobre o nosso tato, 12 alunos. E aí nós vamos fazer uma avaliação. E dessa avaliação, apenas um deles sai bem. Nós estufaremos o peito e vamos dizer: o problema é o professor. Só que tem um detalhe: o melhor professor do mundo, o único que merece o título de mestre à terra, aqui o veio e tinha 12 alunos. E na sua primeira prova, só um que passou. Só um que permaneceu. Este é João Evangelista. E pode ser exatamente por isso que ele não anuncia as grandes tribulações, porque ele pode ter saído melhor na primeira. Mas ainda é um pouco mais longe a nossa reflexão da noite de hoje, pois vamos perceber que nas grandes tribulações, assim como foi bem dito pelos meninos e pelas meninas, nós vamos encontrar que haveriam falsos cristos, falsos profetas. Nós vamos encontrar algo também que chama a nossa atenção, que está no capítulo 24 de Mateus, versículo 12, onde Jesus registra a seguinte frase: olha, pelo aumento, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então é um tempo que as pessoas, com o seu amor, vão se encontrar um pouco mais retraídas. Porque o que acontece quando esfria algo? Perde temperatura, perde calor, perde energia. E nós sabemos que quando eleva a temperatura, quando há um ganho de energia, pela movimentação das moléculas, aquilo tende a expandir. Então se fala que o amor de alguns esfriou, é como se tivesse diminuído a sua capacidade de amar. E quando fala que ampliou, ou quando está quentinho, é como se tivesse aumentado a sua capacidade de amar. Então nós estamos em um momento perigoso. E é por isso que Jesus faz esse alerta. Porque o que fazer quando o amor das pessoas está esfriando? O que fazer quando nós olhamos o mundo e percebemos o aumento da iniquidade? O nosso coração balança, o nosso sentimento enfraquece. E se nós não estivermos robustecidos
no Evangelho, nós também sucumbiremos. Sucumbiremos. E é em meio disso que há uma parábola. Parábola essa que é distanciada, visto que no Evangelho de Mateus ele tem um processo didático de elencar os acontecimentos. E nós podemos perceber isso facilmente, porque o chamado de Mateus está apenas no capítulo 9, versículo 9. Entretanto, ele descreve um punhado de coisa antes. Então, nós podemos perceber que ele organizou, visto que ele conhece o mestre no capítulo 9. Como é que ele teve acesso às questões anteriores? Então, ele tem um planejamento. O que é dito pelos estudiosos da Bíblia, que o Evangelho de Mateus é o mais didático e pedagógico de todos eles. Mas Mateus ele tem uma seção de parábolas. E aí você pega parábola, 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 parábola. Estão quase todas as parábolas lá. Mas essa parece que perdeu. Ficou fora da caixa, essa tal da parábola da figueira. Parábola essa que vai dizer para que a gente retome, então, o cuidado com a nossa vida, para que a gente retome o olhar à natureza, porque, como bem disse aqui o Lucas, a natureza é o livro onde Deus escreve as suas leis pela eternidade. Então, toda vez que eu me afasto dos desígnios divinos, observai uma planta, observai um jardim, as aves do céu, os lírios do campo. Jesus não diz isso aos montes, não diz isso a todo momento. Ou seja, se percebemos que nós estamos nos distanciando do amor, nos distanciando da lei de Deus, é só nós nos atentarmos para as formas que Deus utiliza para falar conosco. Pois Emmanuel vai nos dizer que Deus se utiliza de seres e circunstâncias para comunicar com a gente. E Jesus, então, diz essa parábola, que fala o seguinte: olhai, observai, a figueira e as outras árvores. E assim, você observando se está brotando ou não, perceberá se é chegado o dia, se é chegado o tempo. Tempo de quê? Lembra das grandes tribulações? Os discípulos ficaram um pouco curiosos, porque eles falam assim: mas mestre, quando será o fim? Porque você está falando que vai ter falsos cristos, falsos profetas, e rumores de guerra, e reino contra reino, nação contra nação, mas ainda não será o fim? Então como eu saberei quando será o fim? E é nesse contexto que Jesus, então, vai dizer essa parábola. E aí ele diz: aprendei a parábola da figueira. Já que nós já executamos a leitura em Mateus, em Lucas, vamos ler agora o que Jesus diz, registrado pelo olhar de Marcos. Marcos, esse, vale dizer, enquanto uma curiosidade, não participava do colégio dos 12 apóstolos, ou dos 12 discípulos. Por quê? Porque Marcos, ou melhor, João Marcos, era uma criança quando Jesus ainda estava encarnado, sobrinho de Barnabé, então ele não conviveu com o mestre. Entretanto, ele conviveu com quem pôde aprender com o mestre. E um desses corações, talvez conhecido como o mais rígido do colégio apostólico, o mais firme, mas nem sempre foi assim. Então ele convive com Simão Pedro. E é por isso que no Evangelho de Marcos nós vamos perceber um olhar diferente, olhar esse que vai dizer para nós de um Jesus ativo, um Jesus que está sempre agindo. Por isso que o Evangelho de Marcos é o mais curto. Ele é o mais curto, porque ao olhar de Simão Pedro, aquilo que tocava o seu coração eram as ações, era Jesus em atividade. Por isso que mesmo no capítulo 1, versículo 21, Jesus já faz uma cura. Mas como? Se a gente olhar o capítulo 1 de Lucas, Jesus ainda está nascendo. Se a gente olhar o capítulo 1 de João, ainda é o verbo que estava em Deus. Se a gente olhar o capítulo 1 de Mateus, é genealogia. Mas no capítulo 1 de Marcos, Jesus já está agindo. Já está crescido, já teve João Batista, já teve o batismo dele, ele já teve a primeira percepção na questão das bodas de Caná, e agora ele está chegando junto na sinagoga de Cafarnaum, operando o seu primeiro feito. Então é um olhar um pouco diferente. E o que será então que está registrado pelo olhar de Simão Pedro e quem pôde narrar para nós, para chegar a nós até hoje? Marcos. Vamos ver como Marcos escolhe registrar essa passagem.
E começa mais ou menos assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que Marcos registra para nós, acrescentando algumas pequenas informações? O Evangelho, nós acostumamos a interpretá-lo para fora. Então eu quero interpretar essa passagem aqui como um tempo externo, como um tempo exterior. Mas antes de tudo, vão nos dizer os bons espíritos, nós habitamos um outro mundo, um mundo íntimo. Nós habitamos a nós mesmos. Então, antes de ter qualquer tipo de regeneração ou transição planetária na Terra, é necessário que ela esteja em nós. É necessário que ela esteja em nós. E é por estar em cada um dos corações que é difícil prever o dia. Porque como eu posso anunciar, por exemplo, amanhã o meu irmão estará melhor. Amanhã ele vai estar bom. Sabe por quê? Porque hoje à noite eu tive uma conversa séria com ele. Ele vai dormir pensando. Amanhã, quando ele acordar, ele vai ter mudado. Nós não temos garantia nenhuma. Quem tem? Apenas Deus. Porque diz respeito da relação íntima do Filho com o Criador. Por isso que nem mesmo Jesus o sabe. Nem mesmo Jesus o sabe. Porque nós só temos um planeta regenerado quando nós temos habitando nele espíritos regenerados. Então, antes de tudo, essa parábola da figueira não é para o campo externo, mas é para o campo íntimo de cada um de nós, dizendo em alto e bom som: observai os ramos. Como assim, ramos? O que quer dizer isso? Fazendo referência a uma árvore. E é aí que nós não podemos abdicar do conhecimento já trazido por Emmanuel, do conhecimento interpretativo de Evangelho, da obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, porque ele é muito provavelmente aquele que mais contribuiu em interpretação de Evangelho no mundo todo. E nós vamos ter, então, no livro Fonte Viva, capítulo 78, intitulado Enxertia Divina. E o Emmanuel diz o seguinte: a cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que te transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. O que o Emmanuel está dizendo? Cada um de nós somos árvores, só que agora com consciência. Porque uma árvore, ela não escolhe. Hoje eu não farei fotossíntese. Ela não tem esse livre-arbítrio. Mas eu tenho, eu escolho. Hoje eu não vou comer carne. Amanhã eu vou comer. Eu posso fazer isso. Assim como eu escolho, como Públio Lentulus outrora escolheu, deixar passar oportunidades. Então, para além da regeneração coletiva, nós temos uma regeneração individual que passa no coração de todos nós a todo momento que Jesus nos chama. Porque se Jesus, ao chamar Simão e André, a dupla de irmãos, e eles não tivessem atentos ao chamado do Mestre, a oportunidade regenerativa teria passado. Teria passado. E talvez eles ouviriam, como Emmanuel ouviu: você pode escolher me seguir agora ou daqui a milênios. Toda vez que nós deixamos passar uma oportunidade de regeneração do nosso ser, é o dia que passou. É um momento de transição em mim que passou. Porque apesar da Terra ainda não ser um mundo de regeneração, já possui espíritos que foram regenerados.
dizendo para nós, talvez como um grito, que nós que fazemos o nosso tempo de evolução. Não é assim que está dito, por exemplo, em um livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se é necessário ao espírito passar pela fieira do mal? E a resposta é, pela fieira do mal não, apenas da ignorância. Então nós podemos sim seguir as instruções de Jesus e percorrer o caminho da porta estreita, o caminho reto, que não tem as curvas dos enganos da vida, que não tem as curvas das ilusões. Nós podemos optar por essa escolha, porque se eu sou como uma árvore, o que me difere dela é que eu tenho livre-arbítrio hoje, eu tenho consciência, e podendo ter consciência, eu posso absorver ou não as lições evangélicas. E é por isso que o Emmanuel vai ter uma mensagem para nós, Humberto de Campos, vai ter uma mensagem para nós, intitulada o seguinte: ele vai caracterizar isso aqui como a árvore divina. Essa mensagem se encontra... Essa mensagem se encontra no livro Pontos e Contos, e ela é o capítulo 12, chama Árvore Divina, Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos. E aqui eu dei uma resumida nela. A mensagem de Emmanuel, a mensagem de Humberto de Campos é muito bonita, e ele trabalha com muitas questões, palavras belas, mas é um pouquinho grande. Aí eu fiz alguns recortes, para que a gente pudesse estudá-la na noite de hoje. E ele diz assim: o Evangelho pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo sementes de vida eterna, sustentada pelo Senhor junto às fontes do tempo. Ou seja, nós temos a observação da árvore, que sou eu, a observação da árvore, que é o Evangelho, a observação da árvore, que é a humanidade. Porque o Evangelho ele é isso, é rico de interpretações. Não há melhor, não há pior, há interpretações diferentes de acordo com o momento da nossa vida. Por isso que nós fizemos questão aqui de cada um trazer um olhar, uma forma de interpretar uma mesma parábola, pois nosso erro de muitos milênios é dizer assim: a Bíblia diz isso, apenas isso. Quando, na verdade, nós temos que dizer assim: a Bíblia diz também isso. Especialmente nesse contexto, nessa época, para esse povo é isso. Mas hoje, atualizado, nesse sentido, é esse outro. Mas numa interpretação transcendente para o nosso coração, no campo do sentimento, é essa outra. É isso que fazia, por exemplo, que alguém ganhasse um certificado ou um título de doutor da lei. Porque essa pessoa passava anos e anos estudando a interpretação do Antigo Testamento. E hoje nós queremos, às vezes, pegar de um livro como esse e dizer assim: tudo está aqui e a interpretação é só essa. Isso é um grande equívoco que nós não precisamos mais cometer. E é por isso que Humberto de Campos, nessa mensagem, nos diz o seguinte: todos os viajores humanos que se abeiram dessa árvore divina, aproveitam-lhes os dons de maneiras diferentes. Então, cada um de nós consegue aproveitar o Evangelho de uma maneira específica. E aí ele vai narrar para nós alguns exemplos. Ele diz o seguinte: o sacerdote pode colher a tinta e escrever livros que falam sobre a soberana lei. Já o filósofo pode recortar uma parte minuciosa e permanecer com uma indagação infindável. O geneticista pode se fascinar com as raízes e mergulhar para estudos complexos. Já o pregador pode pegar do tronco e construir, improvisado, uma tribuna. Nós podemos ter o pastor que transforma o ramo da árvore em uma vara, para poder então domar suas ovelhas. Nós vamos ter também um negociante, que pode recolher as folhas, transformar em produto e oferecer na venda. Nós vamos ter o pintor, que utiliza das folhas, que utiliza dos frutos, para compor painéis. Podemos ter também o escultor, que pega da madeira bruta e transforma em estátua. Nós temos também um infortunado qualquer, que pode se aproveitar da sombra da árvore e deitar para dormir. E nós temos também um doente,
que pode procurar o aroma das flores em busca de um pequeno elixir de consolação frente àquela enfermidade. Mas nós temos também uma figura diferente dessas, que Humberto de Campos vai registrar para nós, que é como se fosse um homem, no sentido de um ser humano diferente. Ser humano esse que é caracterizado pela sua boa vontade, que não exibe título algum, a não ser a indiscutível disposição para a fraternidade real. Admirou com a simpatia do sacerdote, do filósofo, do geneticista, do pregador, do pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista, o infortunado e o doente. E após longa meditação das experiências que ele vivenciou, percebendo os outros passarem, ele chega a uma conclusão. Ele abraça respeitosamente aquela árvore, ele colhe os frutos e os come. Seus olhos se iluminam. E em silêncio, ele passa a servir a todos, em nome do divino pomicultor, como persistisse trabalhando abnegadamente, sem ser catalogado na convenção do serviço terrestre. Então nós não sabemos a profissão dele. Ele apenas está servindo. Determinou o mestre, então, que aquele homem de boa vontade poderia ser chamado de discípulo e poderia ter vantagens ocultas no reino do céu. Segundo reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós, em derredor de sua claridade, porém, toma cada aprendiz o título que deseja. Então, por que nós estudamos o Evangelho? Por que nós interpretamos parábolas? Por que há tantas interpretações divergentes da mesma parábola? Porque cada um de nós recolhe aquilo que o nosso coração está preparado para absorver. Cada um de nós consegue florescer aquilo que nós já estamos preparados no campo do sentimento. Cada um de nós consegue fazer brotar a ramagem de acordo com o solo do nosso coração. E é por isso que na parábola existe uma lição que servia à época, existe uma lição que serve hoje e existe uma lição que servirá amanhã. Porque em um livro de diálogos com Chico Xavier, chamado Além da Alma, está registrado algo interessante, porque certa vez eles questionaram Chico da onde que ele conseguia aquelas questões de interpretações tão belas dos evangelhos, como que ele, através de Emmanuel, chegava nessas interpretações, nessas conclusões fabulosas. E aí Chico, com toda aquela humildade, diz mais ou menos assim: olha só, o Emmanuel está aqui. O Emmanuel está aqui e ele diz o seguinte, que para ele e seus companheiros trazerem essas mensagens, eles vão para as faixas mais elevadas. Lá, eles ouvem os Espíritos do Senhor, que das esferas sublimes descem às esferas mais elevadas da terra, trazendo os ensinamentos que eles depois procuram deixar como podem, através da mediunidade. Não sei se deu para perceber, mas ele fala assim, ele, com seus companheiros, vai até as esferas superiores, e lá nas esferas superiores descem os espíritos sublimes e ensinam a eles. Então, da onde será que vem essa interpretação que o Espiritismo nos dá do Evangelho? E nós não aproveitamos. Não é das esferas superiores, não. É das esferas sublimes. E nós temos ao nosso alcance uma Bíblia, um Evangelho por Emmanuel, editado pela FEB, e nós não recolhemos esses brotos, e aí nós deixamos passar essas oportunidades, e aí depois eu viro assim, mas mestre, quando vai ser o dia? E aí ele fala assim, para você o dia já passou, agora no outro milênio, nós temos que estar atento com isso. E ele diz ainda mais, diz Emmanuel, que tanto ele quanto seus companheiros se sentiam como crocodilos na presença daqueles espíritos sublimados. Então imagina nós, se o Emmanuel, em interpretação do Evangelho, se sente como um crocodilo,
o que será de nós? Se o Chico se denominava como um cisco, o que será de nós? Então sejamos mais humildes, reconhecendo o nosso lugar ao interpretar um livro como esse, que é o Evangelho. Nos ponhamos no nosso lugar de espíritos imperfeitos e sejamos um pouco mais humildes, porque eu nunca vi ninguém brigar, por exemplo, com o livro da Chapeuzinho Vermelho, porque diz assim: como pode um lobo mau comer uma vovó e depois chegar o caçador e a vovó permanecer viva? Mas é porque eu tenho clareza que o livro da Chapeuzinho Vermelho se enquadra em um gênero literário chamado literatura infantil, e aí eu leio. Mas eu quero ler o Evangelho e ora eu quero pensar que é um artigo científico. Eu quero ler o Evangelho e ora eu quero pensar que é um tratado entre nações. Eu quero ler o Evangelho e ora eu quero pensar que é como eu penso o mundo. E aí eu falo assim, isso aqui tem que ser atualizado. Isso aqui está errado. É uma pena que nós não sabemos, por exemplo, que essa parte, essa parábola, se encaixa em um gênero profético. E não foi a única, porque nós temos o Apocalipse de João, que é outro gênero profético. Nós temos os profetas, que são os autores do gênero de profecias. E a gente não faz essa análise. A Bíblia constitui muitos livros. Só o Novo Testamento constitui mais de 7 livros. E aí nós temos cartas, e aí nós temos um bocado de coisas mais. Mas a gente quer interpretar com a nossa visão. Com a nossa visão. É por isso que na noite de hoje, nós aqui do GEO, tentamos relembrar algo que o Emmanuel registra para nós numa frase curtinha, mas muito profunda. Diz o seguinte, é no livro Roteiro, capítulo 14, chama Evangelho e Alegria. E o Emmanuel diz assim, talvez até um pouco bravo, ele fala assim: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas de culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência pura, é a revelação da profunda alegria do céu entre as inúmeras sombras da terra. Então nós sejamos um pouco mais espertos ao interpretar uma passagem intitulada Grandes Tribulações e falar assim, o mundo está acabando, é iniquidade para todo lado, é coisa errada por toda parte, o Evangelho está anunciando algo ruim. E o Emmanuel vai dizer, nas suas palavras, é uma grande injustiça com Jesus. Gente, voltei. Oi. Vocês estão gostando? Vocês gostaram? Eu vou falar. Enfim. Eu vou falar nele. Gente, vocês gostaram? Que bom. Então, assim, eu acho que frente a esse alerta, né, o Tiago ele encerrou muito bem tudo que a gente tentou passar aqui para vocês. Frente a todas essas interpretações, a gente quer colocar uma semente para que vocês possam interpretar dentro do que vocês necessitam nesse momento. Então, o seu coração precisa interpretar de alguma forma, interprete desta forma. É um chamado dele para nós. E agora, no fim, o Tiago falou sobre o Evangelho. Eu vou ler uma mensagem que resume de forma muito bonita como a gente tem que tomar ele em nossas mãos. É uma mensagem de Casimiro Cunha, em Cartilha da Natureza, pelo irmão Chico X, e chama A Bússola. A mensagem é a seguinte: na viagem rude e longa, em região solitária, a todos os viajores a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que a tem de perto vai seguindo confortado na bênção do rumo certo. Soprem ventos, formidandos, e a sombra promete a morte. A bússola honesta e firme não perde a visão do norte. Muitas vezes, em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas. Tudo angústia da borrasca e trevas de nevoeiro, mas a bússola responde aos olhos do timoneiro. De outras vezes no deserto se palpita a inquietação, traduz generosamente o conforto e a direção. Em meio a vacilações, significa o resumo de grandes consolações a quem ame o próprio rumo.
Tanto em água revoltada, como em areia e em espinho, a bússola generosa jamais esconde o caminho. Nas rudes experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhas neste mundo, seja moço, sejas velho, não esqueça, meu amigo, a bússola do Evangelho. Portanto, o Evangelho é a bússola. A gente já entendeu o alerta, a gente já entendeu que temos que olhar para os nossos próprios frutos. E como conseguir esses frutos? A bússola é o Evangelho, o caminho é Jesus, caminho, verdade e a vida. Então, é essa mensagem que a gente quis trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação. Pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos e revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espiamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte e luz. Questão de tempo, o tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações.
cante a paz. Cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações e erguer os olhos pro céu. E erguer os olhos pro céu. Acabamos de acompanhar o estudo sobre a parábola de Jesus, a figueira que secou, apresentado pelo Grupo Universitário de Uberlândia, Grupo GEL, dia 30 de junho de 2018, no Centro Espírita União Cristã Allan Kardec, da cidade de Uberlândia, durante realização da Semana Espírita do Jovem.